Oi, pessoal. Novamente aí, né? Na nossa quinta aula aí do dia 23, quarta-feira. Nossa quinta aula. Vamos continuar aí na página 333, tá? Onde ele está falando lá sobre as usinas produtoras de energia elétrica. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada tipo de energia. Começando aí as usinas hidrelétricas, ou seja, as usinas que usam água. Vamos ver o que ele está dizendo nesses dois primeiros parágrafos aí, pessoal. Os Estados Unidos foram os pioneiros na construção da primeira usina hidrelétrica do mundo, inaugurada em 1897 em Niagara. Esta usina foi idealizada por Nikola Tesla. Atualmente no Brasil existem quase 160 usinas hidrelétricas funcionando. Uma boa quantidade, né, pessoal? As usinas são classificadas de acordo com sua capacidade de geração. Existem as pequenas centrais hidrelétricas, as grandes centrais hidrelétricas e as PCHS, que são as que produzem 1 megawatts, de 1 megawatts a 30 megawatts e contam com um reservatório inferior a 3 quilômetros quadrados. Pouco, né? 3 quilômetros quadrados para uma usinazinha pequena, pessoal. Então, imagine como que tem que ser, né? O armazenamento de água, né? O reservatório de água de uma grande hidrelétrica, né? Produzem mais de 30 megawatts. Aí ele tem lá de Nicholas Tellas, né, que uma biografia dele falando sobre o que ele é, tal, né, na região da Croácia, tal, papapá. E depois vocês tiverem interesse em saber sobre ele, vocês deem uma lida nessa biografia aí. Continuando ali, que está falando lá, voltando lá. A China tem a maior usina hidrelétrica do mundo, com capacidade de produção de até 22.500 megawatts. O Brasil tem a segunda maior, que é a usina de Itaipu, construída em conjunto com o governo do Paraguai. Tem capacidade de produzir 14.000 megawatts de energia elétrica, o que corresponde a 16% da demanda brasileira e a 75% da demanda do Paraguai. Eu me equivoquei quando eu disse para vocês que a hidrelétrica daria mais ou menos 7%, pessoal. É bem mais, 16% do que nós consumimos. Mas mesmo assim, 16% do que a gente consome, do total do que a gente consome, é muito pouco, tá? E essa usina, a Itaipu, ela cobre 75% da demanda do Paraguai, tá? Então, o Paraguai tem 75% da energia do Paraguai vem da Itaipu, que é uma hidrelétrica. O nosso só 16% de hidrelétrica. Então, nós temos que obter o restante de alguma forma, de algum outro tipo de energia. Então, nós vamos ver quais são os outros tipos de energia que nós utilizamos para poder suprir aí o restante, tá? 334, pessoal. O princípio do funcionamento de uma usina hidrelétrica é a conservação de energia represada da água em eletricidade, conversão, né? Então, a água é represada, né? E aí, essa água represada que vai movimentar uma turbina que vai promover a energia elétrica. Para isso, a força da queda d'água é utilizada para girar um gerador. Assim, é necessário a existência de um grande reservatório, o que causa forte impacto social e principalmente ambiental em virtude das áreas alagadas.
tem que ter, né, pessoal, um impacto socioambiental, não tem jeito. Em alguns casos, é preciso deslocar comunidades inteiras para fora da região que será alagada. Então, pessoal, existe um impacto. Mas se isso fosse, se o impacto fosse somente esse, retirar essas pessoas das áreas que são alagadas e o governo realmente garantisse, porque é uma grande área, né, pessoal? É uma grande área. Garantisse realmente o sustento dessas famílias em outro local, tal, uma série de coisas, ou seja, o custo-benefício até agora está compensando, né? É aquela velha história. Para você ter um omelete, você tem que quebrar os ovos, né? Senão você não vai poder fazer omelete. Então, dá na mesma, né? Se você quer energia, você vai ter que ter algum dano socioambiental, não tem jeito. Portanto, no funcionamento de uma usina hidrelétrica ocorrem várias transformações de energia. A energia potencial da água no reservatório é convertida em energia cinética na queda d'água, ou seja, energia cinética é o que vai produzir o movimento. Então, a água em movimento, né, na queda d'água, energia cinética, tá? Que é convertida em energia elétrica pelo gerador. Uma usina hidrelétrica apresenta os seguintes componentes: uma represa ou barreira, né, para armazenar a água que vai gerar energia. Então, a primeira coisa tem que ter a represa, né? Depois, um canal por onde a água passará quando as portas ou comportas de controle forem abertas para que a água atinja os tubos que as levarão às turbinas. 3. As turbinas, formadas por várias lâminas curvas em um disco que vão girar em torno de um eixo quando forem atingidas pela água. Essas turbinas chegam a 90 RPM, ou seja, rotações por minuto. Tá? Os geradores, formados por um conjunto de ímãs que produzirão a corrente elétrica. Um transformador que vai aumentar a tensão da corrente elétrica até chegar a um nível necessário para ser distribuídas nos centros de consumo. Um tubo de sucção ou saída por onde a água vai ser conduzida da turbina até a jusante do rio. E as linhas de transmissão, né, que é a distribuição de energia produzida na usina, tá? Então, esses são os componentes, né, que uma usina hidrelétrica precisa ter, tá? Tem aí na página 335 a ilustração aí, ó, pessoal, né? A representação, na realidade, dos componentes da usina hidrelétrica, tá? Então, nós temos todos eles aí, ó. O último ali são as linhas de transmissão, né? Que são esses cabos que a gente vê, tá? Então, nós temos aí a casa de forças, o transformador, o gerador, fluxo de saída, turbinas, né? Temos o portão de controle desse fluxo, o ducto, né? Reservatórios, todas essas etapas aí que nós falamos tá aqui nesse, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Então, usinas hidrelétricas são as usinas que funcionam à base da água, né? Agora nós vamos ver aí as usinas termoelétricas. Hidro, eu falei para vocês que tem a ver com água. Sempre que vocês ouvirem a palavra hidro, tem a ver com água. E usinas termoelétricas, termo vem de temperatura, então aquecimento. Isso já vai ter o que? A combustão, né? A queima de algum material. Então vamos lá. Usinas termoelétricas. Uma usina termoelétrica é uma instalação industrial utilizada para geração de eletricidade. O processo se dá pela energia liberada
com base na queima de produtos combustíveis. Esses produtos são oriundos de fontes renováveis ou também pode ser não renováveis, como bagaços. Quando ele fala em bagaço, pessoal, bagaço de cana, tá? Bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural e carvão natural, tá? Esse tipo de usina geradora é normalmente construída próxima à sua fonte de combustíveis, ou seja, se ela usar como combustível o bagaço, ela vai ser construída perto de uma plantação de cana-de-açúcar, e assim por diante, podendo assim ser instalada tecnicamente em qualquer local. Por isso, essas usinas são comumente localizadas próximos de plantações de cana, por exemplo, que eu acabei de falar, né? Cujo processo de colheita gera muito bagaço, podendo servir de combustível para as termoelétricas. As usinas termoelétricas utilizam o calor gerado com a queima dos combustíveis para aquecer a água e produzir vapor, que, por sua vez, é direcionado para um gerador, ou seja, uma turbina, novamente a turbina, cujo movimento é convertido em eletricidade. Aliás, grande parte do gás que sai da torre das usinas é vapor de água. Mesmo assim, as usinas são obrigadas a instalar filtros para reter partículas e odores provenientes da queima dos combustíveis, diminuindo seu impacto na atmosfera. Isso aqui, pessoal, ele diz lá, as usinas são obrigadas a instalar filtros. Realmente, são obrigadas. Esses filtros, qual a função deles? Impedir que partículas, partículas sólidas e também o odor vá ser liberado para a atmosfera. Só que o que acontece? A legislação brasileira obriga as indústrias a ter esses filtros, só que não tem fiscalização. Então tem local aí onde colocam um filtro e esse filtro fica um ano inteiro, né? Eles trabalham um ano inteiro com esse filtro, e que na realidade a gente sabe que ele não vai estar mais filtrando nada, mas não tem nenhuma fiscalização. E isso vai afetar o quê? A atmosfera, o meio ambiente, tá? No Brasil, a energia termoelétrica é um recurso importante, pois supre as necessidades energéticas durante os períodos de seca, ou seja, as usinas termoelétricas, como elas usam, pessoal? Ela tem que ter um combustível para ser queimado, né? Ou seja, o custo de uma usina hidrelétrica é maior, então só é ativada todas as usinas hidrelétricas do país na época de seca. Por quê? Porque não tem água suficiente para poder gerar energia através das usinas hidrelétricas. Na época de seca, não tem água suficiente. E é nessa época que eles são obrigados a usar as termoelétricas, por isso que a energia fica mais cara, tá? Durante os períodos de seca, quando as hidrelétricas não atendem a toda a demanda. Com a geração de energia pelas usinas termoelétricas é mais cara do que as geradas pelas hidrelétricas, as distribuidoras de energia adotam as bandeiras tarifárias. Quando os reservatórios estão com a capacidade máxima, a bandeira tarifária verde, menor custo do kWh. Quando os reservatórios começam a diminuir, a necessidade de acionamento dessas usinas a bandeira muda para amarelo, custo intermediário de kWh. Por sua vez, quando os reservatórios estão muito baixos, praticamente todas as usinas termoelétricas são acionadas e a bandeira tarifária é vermelha, maior custo do quilowatt.
Então, pessoal, isso daqui a gente vê aonde? Na nossa conta de energia. Quando você chega o talão de energia lá na casa de vocês, se vocês pegarem, ele tem lá uma bandeirinha, ou amarela, verde ou vermelha. Nós estamos agora, se eu não me engano, nós já estamos na bandeira vermelha. Isso significa o quê? Nós estamos numa seca. Então, as hidrelétricas não estão sendo usadas todas as hidrelétricas do país. Por quê? Porque não tem água suficiente, não tem chovido, faz tempo que não chove. Então, os reservatórios, eles baixam muito o nível e não tem como gerar energia através das hidrelétricas. Aí, o país é obrigado a usar o quê? As termoelétricas. As termoelétricas são mais caras. Então, começa a se usar por um período termoelétrica, a nossa energia passa do verde para o amarelo. Se ficar muito tempo, essa seca permanecer muito tempo, vai ter que usar mais termoelétricas ainda, mais usinas termoelétricas. Aí, então, a nossa bandeira passa para o vermelho. Isso quer dizer o quê? Que o quilowatt vai ser mais caro ainda. Isso quer dizer que a nossa conta de energia no final do mês vai vir mais caro. Então, a gente deve ter o hábito de olhar na conta lá, qual a bandeira que está funcionando agora. Tipo, a hora que vocês terminarem de assistir essa aula aqui, vai lá, pega a conta de energia desse mês de vocês e olha lá. A bandeira que está funcionando agora é a verde, é a amarela ou é a vermelha? E aí vocês vão ter noção de quanto que nós vamos pagar, qual a diferença. Vocês vão ver, tipo assim, se a gente pagava lá na bandeira verde, vamos supor, 0,66 centavos cada quilowatt-hora, na bandeira vermelha a gente vai chegar a pagar R$1,80, 1 quilowatt-hora, depende. Então isso tudo tá ali. Então isso daí essa maneira de cobrar energia, o governo encontrou exatamente por isso, por essa época em que a gente tem essa diferença, tá? Tá, então vermelho. Então, cerca de 50 usinas termoelétricas estão espalhadas por vários estados brasileiros. Então, 50. Quando a gente está assim, no pico da seca mesmo, seca total, já há muitos meses, tem ano que funciona as 50 usinas. Por isso que cada região tem um valor de quilowatts-hora, tá? Termoelétricas estão espalhadas por vários estados brasileiros. Entretanto, mesmo quando operam com plena capacidade, geram cerca de 15 mil megawatts de energia, ou seja, 7,5% do total consumido no país. Ou seja, se o governo colocar essas 50 usinas termoelétricas para funcionar, só vai produzir 7,5% do total do nosso consumo, tá? E aí existem então essas bandeiras tarifárias, olha lá, ó. Como ficarão as bandeiras tarifárias? Verde, amarela e vermelha. Verde, hidrelétricas operam normalmente. Valor da energia, você vai ver lá tem um valor, tá? Aí vocês podem pegar durante o ano esses 3 talões. Pega um talão quando está no verde, quando está no amarelo e quando está no vermelho. Aí vocês comparam o valor do quilowatts-hora de cada um. Então, no vermelho, pessoal, no amarelo, no vermelho, já é hora da gente economizar e muito dentro de casa, porque a conta vai vir salgada, né? No verde, pode esbanjar um pouquinho, né? Mas se nós já estamos trabalhando recebendo energia no amarelo ou no vermelho, é hora de economizar, tá? E aí, amarelo, usinas térmicas ativadas. Foram ativadas algumas. Aí o que acontece? Já tem a tarifa, olha lá a tarifa, ó, 2,50 centavos, R$2,50 a cada 100 quilowatts. Então, a cada 100 quilowatts que você utilizar, vai ser acrescentado 2,50, R$2,50 na sua conta, cada 100 quilowatts. Na tarifa vermelha,
Já usinas térmicas ativadas, alta demanda, ó lá, tarifa, ela vai passar já, ó, já passa de 5,50, tá? Então ela já estava lá 5,50 na vermelha. Quando começa a cair, ela passa para 4,50 a cada 100 kW. Mas quando está na bandeira vermelha, você vai ter um acréscimo de 5,50 a cada 100 kW que você utilizar. Então, veja bem, pessoal, é complicado isso aí, tá? Nós vamos ver usinas termonucleares, que são as usinas que são de acordo com, é usada a fissão nuclear, ou seja, aqueles elementos nucleares que eu falei para vocês, mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula, tá, pessoal? Então, por hoje é só isso daí, até mais, beijo a todos.